Salve, salve galera da comunidade Portugal é Nóis! Hoje o assunto é delicado e a gente precisa prestar atenção em alguns detalhes. O assunto é relocation. Eu sei que o grande vilão aqui de Portugal ainda continua sendo arrumar arrendamentos, né? Conseguir arrendamentos com preço bom e até mesmo conseguir um contrato de arrendamento. Então, por causa dessa dificuldade aí, dessa crise imobiliária que Portugal está vivendo, a gente tem aí uma demanda muito grande de pessoas interessadas em arrendar imóveis e pouca oferta. Então os preços sobem e, obviamente, os proprietários, os senhorios, acabam exigindo garantias aí, ó, a perder de vista. Quando eu digo garantia a perder de vista, legalmente o ideal é colocado de forma expressa, são 2 arrendamentos adiantados, 2 rendas adiantadas e 2 calções. Porém, a gente está vendo na prática aí, principalmente para quem vem para cá, os estrangeiros que vem para cá ainda à procura de um emprego, ainda à procura de um contrato de trabalho, vem mais no risco, eles pedem aí 6 meses a 12 meses de rendas adiantadas. Por que eles pedem isso? É uma garantia para eles, até faz um pouco sentido se a gente pensar por outro lado, que é o fato de que, poxa, você arrendaria, alugaria o seu imóvel para uma pessoa que não tem um contrato de trabalho, que não tem um emprego, é bem complicado. Mas, obviamente, os serviços de relocation que surgiram aí já de poucos anos para cá, que vem facilitando essa busca de imóveis para estrangeiros aqui em Portugal, consegue negociar e traz aí disponibilidade de imóveis e de contratos e também se coloca a risco de conseguir um contrato de trabalho para um estrangeiro mediante comprovação de renda no Brasil e também em Portugal. Então consegue convencer o proprietário daquele imóvel de que aquele estrangeiro que está vindo, apesar de não ter um contrato de trabalho, ele consegue pagar ali o contrato de arrendamento por causa de um valor que ele já tem juntado aí de alguns anos, o valor que ele tem reunido em conta no Brasil. Tá? Essas comprovações são feitas através de negociações com o senhorio e, obviamente, com o cliente do relocation. Porém, quando a gente vê que uma oportunidade de negócio começa a nascer diante de uma crise, que é o que está acontecendo, relocation é um negócio e a crise imobiliária é um problema. Também nascem as fraudes, os golpes. Essa semana mesmo, na verdade, toda semana eu recebo no meu Instagram um caso, tá? Apesar de ter ali 5, 6 mil seguidores, são poucos ainda, eu recebo toda semana um caso diferente. Essa semana eu recebi 2 casos diferentes de golpe de relocation. A equipe Portugal é Nóis, ela está crescendo. Eu, como advogado, continuo fazendo os processos de legalização de estrangeiros, a emissão de documentos, vistos que é a minha especialidade, acabei me especializando no visto de procura de trabalho e visto de estudante para fazer o acompanhamento familiar. Eu, inclusive, sou prova viva disso, eu fui meu próprio cobaia e deu super certo. Obviamente, eu aperfeiçoei todo esse processo diante de tudo que eu tenho visto, estudado e também os contatos que eu fiz no Brasil com todos os consulados de Portugal lá no Brasil. Porém, agregamos o serviço de relocation também na nossa equipe, justamente por causa da credibilidade e confiança. O nosso objetivo não é dar golpe em ninguém, pelo contrário, é cobrar um valor justo e fazer um serviço decente, um serviço eficaz, um serviço que exista, que funcione de forma perfeita, que ajude o nosso cliente. Então, além de você fazer o processo de visto com a gente, você também consegue contratar a gente para fazer o relocation. O que é o serviço de relocation? Você contrata uma pessoa que vai buscar o imóvel, negociar com o proprietário do imóvel, fazer o contrato de arrendamento com procuração para que você chegue em Portugal e tenha já a sua casa ou o seu apartamento alugado, para que você não tenha que correr atrás de imóvel. Até porque chegar em Portugal sem conhecer as leis, sem conhecer nada aqui, é muito difícil arrumar arrendamento, tá? Não vou mentir. E por conta disso, acabam caindo em golpes. E foi o que aconteceu essa semana com 2 pessoas. Inclusive, eu acabei de atender o telefone de uma empresa de relocation, que é a nossa parceira, que é a própria Eurodog, do Bruno. E ele vai falar: Thiago, a gente vai atender um cliente de graça aqui, porque ela sofreu um golpe, perdeu 1.400 euros e a gente precisa da sua ajuda para ver se você consegue atender também, para ajudar essas pessoas a resolver esse problema. Como que a gente faz para evitar um golpe de relocation? Em primeiro lugar, quando eles te mandarem um contrato de relocation, primeiro você assina o contrato, depois você manda o dinheiro no relocation, tá? Por que eu digo isso? Porque quando você vê um contrato que não tem os dados completos da pessoa que você está contratando, como
número do passaporte, nome completo, o número do contribuinte, que é o NIF dessa pessoa, o endereço dessa pessoa, como é que você vai assinar um contrato com um fantasma? Esse é o primeiro ponto. A gente tem que ter cuidado com isso. Vamos nos ater ao contrato. Segundo, quais são as regras do contrato? Uma vez que você pagou e depois você recebe o contrato, para você falar que você não quer mais o contrato, para receber o dinheiro de volta vai ser um problema. Então, no caso do relocation, primeiro assina o contrato, depois você recebe, depois você paga o valor. Porque você vai conseguir entender ali e discutir as cláusulas do contrato, tá? Voltando para a questão das regras contratuais, a gente tem que entender qual é o objeto do contrato e quais são as condições de rescisão do contrato. Quando você começa a entender que a pessoa cria um limite de busca de imóvel para você, por exemplo, nós buscamos até 5 imóveis. Se nenhum deles te agradar, acabou o contrato, acabou o dinheiro. Tem gente que faz isso, tá? O nosso relocation, por exemplo, é ilimitado. A gente vai buscar o imóvel até você falar, esse nós gostamos. E aí a gente vai tentar agendar e ver se a gente consegue negociar para você o melhor contrato. Mas o que eu vejo por aí é um pouco diferente. Às vezes as pessoas prometem muito e na hora de cumprir com você te deixam na mão. Todo mundo quer ver o seu dinheiro na frente para depois fazer o serviço. E muitas vezes não consegue fazer o serviço em tempo hábil. Por isso nós, por exemplo, pedimos sempre 60 dias de antecedência para que a gente tenha tempo hábil de buscar o imóvel. E se a gente não conseguir buscar o imóvel, a gente vai buscar um alojamento local, alguma coisa para que possa te realocar em Portugal para que você não fique sem teto, tá? Isso é uma responsabilidade muito grande. Quando você está falando de sonho, a gente está colocando ali uma responsabilidade em cima de uma pessoa que vai buscar um imóvel muito grande. Ela não está nem aí para o seu sonho, mas isso está errado. A maioria das pessoas só pensa no seu dinheiro. Por isso que o Relocation Portugal é Nós, ele é diferente. Ele busca trazer para vocês a realização do seu sonho. Para você chegar aqui com tudo certo, documentação, visto adequado, o imóvel que você vai residir, mesmo que de forma temporária, até você buscar um imóvel que se adeque melhor à sua estrutura familiar, chegar aqui de fato pela porta da frente e pronto para começar uma vida nova. Mas o que eu tenho visto não é bem assim. Voltando àqueles 2 casos dessa semana, uma perdeu 1.400 euros e o outro, que é um cliente e seguidor nosso aqui, em breve eu vou fazer uma live com ele, inclusive, para tratar desse assunto, eu vou fazer uma vídeo para tratar desse assunto, justamente porque ele perdeu 2.000 euros, ele pagou calção, ele mudou-se com a esposa e com a filha para o imóvel e de repente ele tem uma visita inesperada do proprietário do imóvel colocando eles para fora porque o proprietário não tinha alugado aquele imóvel. Então imagine só, alguém alugou o imóvel que não era dele. Então você tem algum documento que você possa pedir para verificar se aquela pessoa, daquele cartão cidadão ou daquele contribuinte é proprietário daquele imóvel? Sim, a certidão predial do imóvel emitida pelas finanças, ela te garante ter a certeza que aquele imóvel é daquela pessoa que está te alugando. Então peça a certidão predial do imóvel. Ou então, eu vou te dar uma dica muito melhor, contrate um advogado também, ó. Esse é o meu caso, para analisar o contrato e ver se aquele imóvel pertence àquela pessoa que está te alugando. Muitas vezes, quando você diz que vai colocar um advogado no meio do relocation para te auxiliar, para fazer ali a credibilidade do negócio fluir melhor para o seu lado, ou o relocation some, ou o proprietário do imóvel some, porque sabe que vai pegar o erro e vai evitar que você perca o seu dinheiro. Então, vamos ter um pouco mais de cuidado. Está tendo muito golpe de relocation aqui. Se forem contratar relocations, procure relocation de segurança. O barato sai caro. Gente, quando a gente recebe um valor aqui para algum serviço, a gente já paga 23% desse valor para o governo de IVA. Tá? Muitos cobram relocation mais IVA. Nós cobramos o valor já com IVA incluso. Tá? Porém, para fazer a conta, a gente atende Aveiro, Viseu, Porto e Braga, tá? 4 locais. Então, eu estou em Porto. Se eu tiver aqui a Aveiro, ou se eu tiver aqui a Braga, ou se eu tiver aqui a Viseu, eu vou gastar pedágio, combustível, tempo. Isso tudo tem um custo. Então, pense no seguinte. Se você contrata um relocation, que você sabe que é distante da empresa que você está contratando ou da pessoa que você está contratando para lhe assessorar nessa questão, e esse relocation custar 450, 500 euros, pare, pense.
Faça as contas. Será que essa pessoa está contribuindo para o governo? Ela está pagando imposto? Se ela já não está pagando imposto, ela já está cometendo um crime. Já está errado. Segundo, se ela está te cobrando um valor muito barato assim, você já precisa ter um pé atrás, porque a conta não vai fechar para essa pessoa. Talvez ela não vá fazer o trabalho dela. Se ela não fizer o trabalho dela e acabar sumindo, então a gente já sabe que está evitando um golpe. Prestem atenção. Eu não estou querendo justificar que o relocation é caro, mas eu estou justificando que o trabalho de relocation, por mais que pareça ser caro, ele tem um custo muito alto também. Até porque você não vai fechar o primeiro imóvel que você vai ver. Você vai olhar vários imóveis, você vai querer ver outros imóveis. Pode ser que você até feche o primeiro, mas até isso a gente já foi lá, já viu, já fez uma live com você dentro do imóvel, já verificou o imóvel, já verificou a documentação do imóvel. Então a gente já teve um custo para fazer essa primeira análise, ok? Mas vamos supor que não te atenda aquele imóvel. Vamos ver outro imóvel. A gente vai ter que se deslocar de novo para lá. Gastar ali mais 15, 20, 30, 40, 50 euros só para se deslocar até lá. Porque você tem que comer em algum lugar, você vai pegar a estrada de 2 horas, 1 hora, 1h30, pedágio, combustível, fora o desgaste. Então entenda, o barato sai caro, tá? Todos os valores são devidamente calculados para que você faça um trabalho e ainda tenha lucro, porque as pessoas vivem disso. Mas a questão principal é como evitar o golpe. Já dei essas dicas aqui agora. Agora eu vou dar uma dica muito importante. Pergunte sempre para a pessoa que você está contratando para relocation ou que está oferecendo o serviço de relocation para você, se ela emite recibo. Se ela emitiu o recibo no Portal das Finanças, já é um sinal positivo, tá? O processo, o serviço de relocation aqui em Portugal ainda não é regulamentado, mas a pessoa que emitir, que fizer esse trabalho, ela tem que ter atividade aberta e tem que emitir o recibo verde, é o recibo que ela contribuiu para o governo com relação àquele valor que ela recebeu. Isso é o primeiro ponto e a gente tem que sempre pensar nisso, ok? Segundo ponto muito importante, ela tem que te mandar no contrato o número do passaporte dela ou do cartão cidadão dela, porque ela pode ser brasileira, ela pode estar aqui com a RCPLP, por exemplo, ela pode estar trabalhando perfeitamente, então tem que ter o número da residência CPLP dela, o número de contribuinte dela, o número do passaporte dela, na qualificação dela como prestadora de serviço para você. Se não tiver e ela não quiser passar, já fique com o pé atrás, corra desse tipo de serviço. Se for uma empresa, a empresa tem o NIF da empresa. Outra coisa, endereço. Se for uma pessoa ou uma empresa, também tem que ter um endereço. Verifique se aquele endereço existe. É só você escrever no Google. Você vai saber que esse endereço existe. Tem lá no Google Street Viewer, você pode olhar se não é no meio do mato. Porque se for no meio do mato, com um endereço aleatório que a pessoa colocou ali para te dar um golpe, você já evita isso. Terceiro, se você está buscando imóveis também, já estando aqui em Portugal, cuidado com o Idealista. O Idealista é um aplicativo muito bacana, mas está muito desatualizado e tem muito anúncio de golpe, tá? Praticamente todos, eu não vou falar praticamente não, porque foram todas as denúncias que eu recebi aqui no meu Instagram sobre golpe do relocation vieram de anúncios do Idealista. Então fica aí uma dica para o Idealista poder atualizar e evitar que esse tipo de golpe aconteça. Acaba aí queimando um pouco o aplicativo. E terceiro e quarto ponto, tá? Aconteceu o golpe, já perdeu dinheiro. É muito difícil reaver. Tá? Entrar com uma ação, você vai gastar dinheiro para reaver um dinheiro que talvez você não vai conseguir reaver. Segundo, primeira coisa que você tem que fazer, vá na delegacia, vá na polícia, presta queixa, leva o contrato, leva tudo. E sim, você vai fazer uma denúncia contra aquela pessoa. E eu aconselho também que se essa pessoa tem um Instagram, ela movimente o Instagram dela ou o YouTube e fale sobre o relocation dela, que você possa pegar esse relocation, essa foto dessa pessoa que está divulgando um relocation que te deu golpe, que te fez perder dinheiro, divulgue nos grupos que você tem, divulgue na sua rede social para evitar que outras pessoas caiam nesse golpe, tá bom? Por fim, eu espero do fundo do meu coração que vocês possam ter a noção na hora de contratar um relocation ou na hora de contratar um arrendamento direto sem nenhum intermediário, que isso é um risco que muitos correm por desconhecimento tanto das leis
como da forma como funciona aqui em Portugal, tá? O contrato é a alma do negócio. Então, se você puder contratar um advogado para te auxiliar no relocation, para te auxiliar no contrato de arrendamento, para analisar o contrato, faça isso. É uma economia que você vai fazer que pode ser maior do que sofrer um golpe. Então, eu sugiro sempre que ou contrate relocation de confiança, então pesquise bem, converse, ou que você possa contratar um advogado para te auxiliar no relocation que você contratou ou para te auxiliar direto no contrato de arrendamento. Se você já conseguiu o senhorio, já conseguiu o imóvel, já conseguiu tudo, manda o contrato para o advogado, deixa ele analisar, o advogado vai te fazer perguntas para você fazer, pergunta para o senhorio, o senhorio te mandar a documentação, se ele te mandar a documentação, te mandar tudo, falar, olha, está tudo certo, e registrar o seu contrato nas finanças, está tudo ok. Tá bom? Então essa é a dica de hoje que eu dou para vocês. Eu espero que vocês tomem cuidado com o golpe do relocation, e ele está sendo muito comum aqui em Portugal.